Bem-vindos a mais um vídeo da NKDPN TV. Hoje nós vamos conversar com uma especialista em Direito Médico e da Saúde e vamos abordar um tema muito recente, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina, abordando um tema que interessa a toda a classe médica, que é a publicidade e propaganda das atividades e dos exercícios profissionais vinculados à medicina. A doutora Gisele integra o Núcleo de Direito Médico da Saúde da Nemetskunen em Dalmarco e Pamplona Novaes, é especializanda em Direito Médico e da Saúde pela PUC de Minas Gerais e é uma grande conhecedora desse tema. Bem-vinda, doutora Gisele, que bom receber a senhora aqui. Obrigada, doutor Nemetz, é um prazer. Antes de nós começarmos a falar, eu quero fazer um pedido para você. Na verdade, um convite. Que se inscreva no nosso canal, acione o sininho e também deixe suas dúvidas ou comentários para que a gente possa responder e deixe o seu like para que o vídeo receba bastante relevância no YouTube e seja bem distribuído. Doutora Gisele, recentemente foi editada uma resolução pelo Conselho Federal de Medicina, abordando especificamente o tema publicidade e propaganda em serviços médicos. Quando que essa resolução vai entrar em vigor? Então, a nova resolução sobre publicidade médica e propaganda do Conselho Federal de Medicina, ela entrará em vigor em março do ano que vem, mais precisamente no dia 11 de março de 2024. Ela irá substituir a atual resolução que está vigente, que é do ano de 2011. Então, até março de 2024, os profissionais médicos, gestores de clínicas e hospitais e também agências de publicidade que cuidam da publicidade e da propaganda dos serviços médicos podem se adequar. Se a senhora pudesse pontuar algumas das questões, quais seriam as questões mais importantes que a senhora esclareceria para o nosso público? Eu acho que o que é mais importante com relação a essa nova resolução e que foi o que acabou trazendo um burburinho entre a classe, né, é a questão da publicidade nas mídias sociais. De como essa publicidade, a partir de agora, vai poder ser feita e quais são os critérios para que elas sejam feitas conforme o CFM entende que é possível divulgá-las. O exemplo mais comum, que foi uma coisa muito comentada, porque já era uma prática da comunidade médica, tanto médicos quanto instituições, mas feita de uma forma errônea, porque não havia previsão na resolução e não há nessa atualmente vigente, o famoso antes e depois dos procedimentos que são realizados. Ou seja, as pessoas postavam uma foto de um paciente antes e faziam um procedimento médico e apresentavam a foto do depois. Isso não é mais possível? É possível? O que mudou com relação a isso especificamente? Então, a partir de agora, com essa nova resolução, será possível fazer essa forma de publicidade, de propaganda, de postagem nas mídias, né? Do antes e depois de um procedimento, seja ele estético ou não. E o que acontece? Só tem alguns critérios, algumas questões que é preciso observar. E dentre elas é que na descrição dessas imagens não pode haver a identificação do paciente. Então, precisa ter um certo anonimato, até por conta do sigilo que envolve. Precisa ter a autorização dele, ainda que não tenha a imagem dele divulgada precisamente. A identificação visual? Exato. E precisa apresentar na descrição dessa postagem algumas questões técnicas. Por exemplo, se for uma postagem referente a um procedimento na mama, para mostrar a mama antes e depois, o médico tem que se atentar que ele precisa colocar nessas postagens algumas descrições referentes ao paciente, mas ao tratamento que foi dispensado. Por exemplo, era uma paciente de tantos poucos anos, com a pele de tal tipo, biotipo, e que apresentou tais características. Para quê? Para que nem toda pessoa que vai olhar paciente consumidor, aquela imagem, pense que para ela também vai ser daquela forma, que por ela ter os seios mais ou menos parecidos com a imagem apresentada pela paciente na foto, que quando ela vai colocar uma prótese ou fazer até outro tipo de procedimento, a imagem dela será semelhante à daquela paciente.
Por quê? Porque sabemos que temos características diferentes. Então, nem sempre um procedimento para uma pessoa é a mesma coisa para outra. Então, essa observação nessas publicações, elas vão ter que ser observadas. Então, é muito comum em muitas especialidades médicas o uso desse antes e depois. A princípio, a gente pensa que são só nas especialidades que lidam com estética, como cirurgia plástica ou como dermatologia, mas também, por exemplo, o que a doutora Gisele está nos trazendo, na especialidade de mastologia, isso também é bastante comum. Não só nisso, também nas especialidades vinculadas a atividades relacionadas com o sistema esquelético, músculo esquelético, nas articulações, a ortopedia, etc. A senhora falou numa autorização. Essa autorização deve ser sempre escrita? Sim, essa autorização precisa ser escrita, ela tem que ter uma forma, é o que a gente chama do termo de consentimento informado. Certo. Que ele serve tanto para procedimentos ao qual o paciente vai ser submetido, como para própria divulgação da imagem do paciente. Certo. Porque ainda que não tenha a caracterização para que seja identificável quem está na postagem, ainda assim a pessoa ela sabe que é ela. Então o médico precisa, ou a instituição a qual a imagem vai ser divulgada, ter a autorização desse paciente para poder divulgá-la. E precisa nessas publicações também ter a identificação do CRM e a identificação do serviço? Isso. Na publicação em si, vamos dar o exemplo do Instagram, quando você publica uma foto no seu feed. Na publicação da foto em si não há necessidade, só a descrição, como eu falei, das características. Porém, no perfil desses profissionais ou das instituições, há a necessidade do nome completo e do registro do profissional no conselho ao qual ele faz parte. Dependente se é São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, precisa constar o número dele de inscrição. E para os médicos com especialidade que queiram divulgar as especialidades deles, precisa também constar o RQE. O médico que não é especialista, aqui digamos especialista que possui o registro junto ao conselho, ele não pode divulgar sendo especialista, inclusive nas mídias sociais. Ou seja, a especialidade tem que estar vinculada a um registro específico de especialidades cujo o símbolo é RQE, RQE, isso, Registro de Especialidade Médica. Doutora Gisele, além dessa modificação do antes e do depois, existem outras várias regras estabelecidas por essa resolução que vai vigorar a partir de 2024. A senhora pode apontar alguma outra, por exemplo? Sim, uma possibilidade nova e muito interessante é a questão do serviço de saúde, ou até próprio do médico, esses que acabam clinicando de forma individual, é a divulgação do seu ambiente de trabalho. Para mostrar para a sua clientela e para o seu público a comodidade em si do seu ambiente, as tecnologias das quais ele trabalha, os equipamentos que ele disponibiliza. Isso tudo agora é possível. Por exemplo, ele mesmo pegar as mídias dele e fazer um tour pela empresa, como se fosse uma apresentação da clínica, uma apresentação do hospital, do serviço que é prestado ali dentro. Tudo isso observando o caráter de não poder extrapolar a questão do sensacionalismo e da concorrência desleal. Então, tudo no sentido de mostrar o trabalho, mas não querendo ser desleal no mercado. Então, é uma inovação muito bacana e que vai trazer, de certa forma, um benefício ao profissional, porque ele vai poder apresentar o serviço dele de uma forma agora um pouco mais moderna, que é as mídias sociais ou até mesmo através de uma propaganda na televisão ou na rádio e tudo mais. A resolução é positiva e é uma inovação, de certa forma, né? Ela é inovadora porque traz modificações. Geralmente, as clínicas de médio e grande porte e mesmo os hospitais têm agências de publicidade. Recomenda-se, então, uma boa leitura dessa resolução. Evidentemente que sempre vão surgir dúvidas. A doutora Gisele atua muito nessa área, ela sabe bastante sobre essas questões de publicidade e propaganda. Não raro a gente tem que enfrentar isso aqui nos conselhos federais ou no Conselho Federal dos Conselhos Regionais. As questões dos vídeos gravados, como nós estamos fazendo aqui nas mídias sociais, observando sempre a regra
estabelecida para publicidade e propaganda também na OAB. As questões das lives, por exemplo, e dos vídeos. Tem alguma orientação específica, doutora Gisele? Tem sim. Tanto live quanto vídeos, eles precisam ter o caráter educativo. Eles não podem ser de forma a trazer algum proveito para o profissional. Inclusive, profissional que acabe participando de uma live com uma outra instituição que está lhe patrocinando para que ele fale sobre certos assuntos, muito geralmente relacionado à especialidade da qual ele atua, ele não pode, por exemplo, divulgar o endereço dele de trabalho, a clínica, o telefone, basta apenas o nome e o registro dele no Conselho de Medicina. E uma outra inovação com relação a isso também que chamou a atenção é a questão das filmagens durante os procedimentos. O que é permitido hoje e o que se mantém nesse código novo que vai entrar em vigor ano que vem, resolução, né? A gente chama de Código de Publicidade, mas é uma resolução. É a questão com relação a filmar os procedimentos. Isso é permitido ao médico em caráter educativo para outros médicos, inclusive de forma just time. Agora ele está fazendo o procedimento, ele pode transmitir ao vivo esse procedimento para uma outra equipe médica ou até mesmo durante, por exemplo, um congresso. A participação dele no congresso é especificamente para esse fim. Certo. Pode fazer uma live com relação a esse assunto. Isso é permitido, desde que o público que vá ter acesso seja um público acadêmico ou de profissionais. Mas ele não vai conseguir ter o controle desse público, mas a intenção da live é que tem que ser interpretada como sendo tendo natureza científica, isso? Educativa. Científica, educativa, exatamente. A resolução, ela traz um ponto relacionado a essa forma de como controlar esse acesso, passando essa responsabilidade, por exemplo, para quem está organizando essa live, vamos supor, como um exemplo. Então, é necessário observar, é um ponto de atenção, mas foi uma inovação porque, ainda que não fosse proibido na resolução antiga, não tinha previsão expressa para que pudesse ser feito. E agora tem. Então, é uma coisa bem bacana e que traz, de certa forma, mais uma forma de aprendizado na questão acadêmica e tudo mais. Aqui, na verdade, as mídias sociais modificaram o comportamento da exposição dos profissionais dentro de um conceito de marketing, mas também dentro do conceito de diferenciação entre publicidade e propaganda. Me parece que a resolução visa mais autorizar a publicidade, ou seja, tornar público uma determinada técnica, uma determinada solução terapêutica e menos valorizar a propaganda com relação ao serviço médico. Meu raciocínio está correto? Está correto, é exatamente isso. Porque a propaganda, de certa forma, conforme ela é feita, se não seguir os critérios ali estabelecidos, ela é considerada, como eu havia dito antes, às vezes enganosa, às vezes sensacionalista, às vezes de autopromoção, em detrimento do outro que não deixa de estar prestando um serviço bom, mas pode ser caracterizado dessa forma por não ter acesso a possibilidades de poder fazer o uso dessas ferramentas. E a exposição, por exemplo, doutora Gisele, em mídia impressa como outdoor, jornais impressos, revistas de circulação não médicas, é possível também? É possível, são os anúncios que nós chamamos e que consta na resolução, né? Ele continua sendo uma possibilidade na atual resolução, isso já é permitido. Apenas observar as questões de que precisa constar o nome completo do médico, o registro dele no conselho, se ele é especialista, o registro dele de especialista e cuidar com termos que tragam a impressão de que aquele serviço é um serviço, por exemplo, único de excelência, o único que sabe fazer aquilo, o único que tem tal aparelho, o único que sabe aplicar tal técnica. Precisa apenas cuidar com estes termos, porque eles são considerados também de autopromoção, o que veda através da resolução. E aí vem todo um sistema normativo de investigação, julgamento e até estabelecimento de penas que vão de advertência até suspensão em casos mais graves e em alguns casos até
de cassação do CRM. Isso acontece? Acontece com muita frequência. Inclusive, a questão da não observância da resolução com relação à publicidade e propaganda, digamos que é um dos que mais tem índice de apresentação de notificações junto aos conselhos, porque realmente há uma irregularidade, muitas vezes por desconhecimento do profissional ou da instituição, e que acaba, às vezes, trazendo consequências inimagináveis, como muitas vezes, e algumas vezes já aconteceram, a própria cassação do serviço, do registro como profissional médico. O que precisa observar essas denúncias, elas são feitas diretamente aos conselhos de medicina, passa por um comitê que é o CODAME, que é quem tem a autonomia de averiguar se há algum indício ou não de uma penalidade com relação à resolução e encaminhar para os setores de processo do CFM para que seja verificado se há algum indício através de um ilícito com relação a essas questões da resolução ao Código de Ética Médica. Aí se instaura o processo sindicância, se for o caso PEP, até chegar à penalidade das que o senhor comentou, que é desde aviso reservado em questões confidenciais até a cassação do registro profissional. Isso tudo também sem desconsiderar a Lei Geral de Proteção de Dados, Exato. que é uma lei que se aplica a todas as especialidades médicas e a todos os serviços e entidades que atuam com dados que são chamados de dados sensíveis. Exato. Eu sei que a senhora está elaborando um artigo que nós vamos publicar no nosso blog de comentários a essa resolução. Quando é que a senhora pretende estar com isso pronto, doutora Gisele? Olha, eu acredito que ou até o final desse mês, mas começo do mês que vem, a gente já vai estar com esse artigo pronto, que vai trazer realmente a visão mais, não digamos técnica, mas mais formal, assim, com relação às disposições, para trazer de uma forma clara e exemplificativa não só aos nossos clientes, mas à comunidade, de como agir e de como utilizar a seu favor essa resolução. Porque ela não tá, assim como outras, ela não está ali para te proibir de fazer alguma coisa. Não, ela está ali para dizer a forma correta que tu deve fazer, até porque o intuito é te deixar dentro da regularidade para que você consiga, de uma forma clara e ética, trazer uma clientela, agregar valor ao seu serviço para que ele seja prestado com qualidade. Ou seja, a senhora vai fazer um artigo também de natureza pedagógica. Isso. Então você que é médico, gestor de clínica, gestor de hospital, ou que cuida de uma agência ou das mídias sociais de uma entidade de saúde ou de profissionais de saúde, sempre pode ter o auxílio de um advogado especializado em direito médico e da saúde ou de um advogado especializado em direito digital. Existem em todos os estados e em quase todas as cidades brasileiras profissionais da área jurídica preparados para fazer essa orientação adequada. Nós também temos a intenção pedagógica de auxiliar esses profissionais a evitarem dissabores que a gente quer sempre que não aconteçam. Exatamente. Né? Então, na dúvida, consulte o seu advogado de confiança, consulte uma orientação jurídica segura. Eu vou deixar aqui mais uma vez o pedido para você se inscrever aqui no nosso canal. Nós fazemos vídeos sobre vários assuntos. Dentro da especialidade de Direito Médico da Saúde, a doutora Gisele hoje é uma referência sob a coordenação da doutora Aline Dalmarco, do doutor João Felipe Nogueira Álvares. Temos uma grande equipe, atuamos nesse setor há 40 anos e o nosso objetivo não é outro senão trazer informações pedagógicas à comunidade médica. Doutora Gisele, é muito eu pedir o seu e-mail para o caso de surgir alguma dúvida e alguém queira lhe fazer alguma pergunta específica? Não é muito. O meu e-mail é Gisele, meu nome se escreve com GISLE, @nkadvocacia.com.br. Mandem as suas dúvidas, perguntas, que a gente está aqui para esclarecer e para auxiliar. Nós vamos responder também nos comentários e eu vou deixar fixado nos comentários o e-mail da doutora Gisele. Nós temos um site www.nkadvocacia.com.br
e dentro desse site temos um blog onde costumeiramente, de forma frequente, publicamos artigos jurídicos de interesse de toda a comunidade. Se vocês tiverem curiosidade, interesse ou quiserem conhecer, fica o convite para vocês acessarem o nosso site e conhecerem também esse trabalho. Eu quero agradecer a doutora Gisele mais uma vez. Esse assunto é muito longo, mas evidentemente que nós não vamos fazer um vídeo que esgota a matéria, mas poderemos, em oportunidade próxima, talvez fazer uma live trazendo um outro especialista para que as visões sejam contrapostas ou convergentes para que o nosso público fique sempre bem orientado. Doutora Gisele, foi um prazer receber a senhora para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, Dr. Nemitz, é sempre um prazer falar ainda mais do que eu gosto e do que eu lido no dia a dia e topo o desafio, vamos trazer alguém, vamos conversar um pouco, fazer uma rodada e quem sabe a participação até do público com perguntas para que a gente possa auxiliá-los. Aí talvez alguém que conheça também de publicidade e propaganda, alguma agência, sim, ou mesmo algum gestor de clínica, ou mesmo um profissional da medicina. É verdade. Estamos aqui para contribuir. Doutora Gisele, muito obrigado, agradeço a você a audiência. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que nós vamos procurar, dentro dos limites possíveis, fazer a resposta de todos eles. Obrigado mais uma vez, doutora Gisele, e mais uma vez obrigado a você que assistiu a esse vídeo.